No ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 5.3. Eu converso agora com o Diego Taucher, que é da banda Foi o Life. Diego, tudo bem com você? Tudo bom, Valadão. Primeiramente, obrigado aí pelo espaço. Sergipano? Né? Nasci no Rio Grande do Sul, mas me criei aqui. Com 2 anos de idade, eu vim para Aracaju, né? Minha mãe gaúcha, meu pai sergipano. E o que é que dá a mistura de um gaúcho com um sergipano? Dá um monte de influência musical, um pouco da cultura de lá, quando eu viajava muito para lá, né? Com a cultura daqui também. Talvez esse seja o ingrediente. Você se criou aqui em Aracaju criado mesmo? Criado aqui. Sim. Estudou aqui. Quantos anos você tem? 32. 32 anos. Você me disse que já morou nos Estados Unidos. Morei de 2017, de fevereiro até 2020, 3 anos, em Boston, Massachusetts. Você me dizia que você é compositor. Sim. Você é um roqueiro, mas só canta em inglês. Só. Por que isso? Vamos lá. Já tentei fazer música em português, talvez seja meu ponto fraco, não sei se pela questão das minhas influências como músico, né, das bandas que eu escuto, que eu me criei quando novo na cultura aqui do pagode, né, eu andava com meus primos aqui no interior, por parte de pai de Japaratuba, e aí eu tenho uns primos que moram no Canadá, e aí eles me apresentaram rock, aquele rock já de fora, né, o Linkin Park, Deftones. Então foi o meu primeiro contato com rock, que eu gosto até hoje, foi já esse rock de fora. Não sei se por esse motivo, mas assim, eu já tentei fazer música em português e não me soa genuíno para mim. Mas é algo que eu tô tentando ver aí para os próximos anos, ver se eu consigo Além do sotaque, tem alguma diferença do rock cantado em inglês para o rock brasileiro sergipanês? Eu acho que não, porque eu acho que das bandas daqui também, as bandas de fora são influências, né? A gente bebe muito da fonte do grunge, né? Pelo que eu venho conversando com o pessoal, a gente tem bandas em comuns que a gente gosta, então tudo isso influencia, né? De uma certa forma, a gente ter tanto essa sergipanidade na música, como essa influência externa ou até interna do rock nacional também, né? Não pode deixar de fora. Quando a gente se depara com o inglês, eu não falo inglês, eu falo mal português, não vou conseguir falar inglês. Isso era o jornalista Orlando Dantas. Eu aprendi ele dizendo o seguinte: leia autores brasileiros, para depois ler os de fora. Então você veja bem, isso me distanciou e eu nunca falei inglês, não tenho assim aptidão. E quando eu vejo que é um filme que está muito puxado, porque uma coisa é a versão, a outra é a tradução, sabe, que não é fidedigna. Sim. Mas na música, você já tentou fazer uma versão de uma música inglesa, na língua inglesa, para o português? Já tentei fazer, mas ainda eu tenho a limitação do vocabulário, da questão da métrica do português. Eu acho que aí está um pouco da minha dificuldade, né? Porque quando eu escrevo ali as músicas em inglês, eu gosto de abordar temas não tanto usuais, assim, né? Falar sobre temas que na métrica do inglês é mais fácil para mim conseguir ter esse encaixe. E no português ainda não consegui, apesar de que eu tenho a pretensão de um próximo trabalho, tentar fazer alguma coisa ali em português, para ver se... Até para eu ter esse limite para eu quebrar também, né? Aproximar mais do público. Eu conheço bandas aqui que eles trabalhavam em inglês no começo, que é o caso, por exemplo, da Ordnance, e hoje eles trabalham com português para aproximar o público deles com eles, né? Com o som deles. Então, quando eles vão tocar, eles têm um público cantando, ali é muito mais fácil, né? Do que você cantar em inglês ali. Isso de fato. Você veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei se você acompanha mídias sociais. Sim. E eu estava essa semana curtindo o TikTok, porque é uma distração para mim. E aí tem uma figura nordestina que é o Chico Besta Fera. E o Chico Besta Fera, se você chamar ele de Chico Besta Fera, ele lhe xinga. Ele não gosta? Ele não gosta. Então vários artistas vão entrevistar, entendeu? Aí ele diz, não, é ferinha do forró. Mas quando você chama ele de Chico Besta Fera, agora o inglês do Chico Besta Fera é uma anarquia.
Ele não fala inglês. E isso me lembra duas personagens sergipanas. Uma era o Ringo. Era um cara meio maluquinho que andava na rua. Quando chegava na rua de Lagarto, ele parava na frente das pessoas para fazer o cowboy. Ele sacava e se você atirasse nele, ele se jogava no chão porque ele tinha morrido. Outro é um músico sergipano chamado Agapito. Agapito foi garçom de um bar na Orla, toca gaita, deu um show agora em São Cristóvão. E Agapito tem simplesmente 22 nomes. E um dos nomes dele é Standria. Aí você vai dizer, por que Agapito fala esse inglês? Ele falava o inglês de cais, porque ele foi garçom e terminou indo trabalhar naquelas plataformas que nós tínhamos aqui para extração do petróleo. Como é o inglês das bandas sergipanas? Tem um pouco do sotaque nosso. Eu tenho uma música que quando eu escuto eu vejo muito o sotaque sergipano na música, né? Que é meu sotaque. E eu acho que isso torna até diferente porque existe a beleza do sotaque também no inglês. Porque você pega, por exemplo, banda como Scorpions, que é alemã, né? Se eu não me engano. O idioma deles não é o inglês. Eles cantam com sotaque de quem fala alemão. Por exemplo, Rammstein. Que é... Mas são bons? São bons, são Eu vi essa semana um grupo de pagodeiro da Coreia do Sul que vai desempregar os pagodeiros no Brasil inteiro. Sim, eu vi. Entendeu? Os garotos estão mandando ver. Com português limpo, né? Mas me dá um exemplo aqui do que é uma música, um rock com sotaque sergipano, em inglês. Aqui no estado, a gente tem Você bandas, deve fazer isso. Sim, a gente... Você tem o sotaque. Sim, a própria For Life. Tem a Tiandala também, que é uma banda veterana. Bacana, conheço. Grande, que é inglês também, né? O Dejaí, um abraço pro Dejaí. Vamos trazê-lo aqui. Também. Agora eu queria ver o seguinte, das suas composições, tem sotaque sergipano? Tem. Tem? Tem, garanto. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Como é o nome da música? Vou tocar uma música chamada Arva, que é do nosso primeiro álbum. Depois eu queria contar um pouco a história da nossa discografia também. E vamos lá, essa é a música que a gente está com bastante visualização assim, no Spotify, né, nos streams. A gente está com quase 32 mil play nela. Vai me surpreender. Vamos tentar. Mas eu não vou tentar, não vou entender nada. Beleza. Que vai me surpreender, vai. Agora eu não vou entender nada. Vamos lá, com você. Nessa. Under instructions and pretend to fly. Surrounded by words and the tears that you cry, discussing your lies to us. And I feel in this one more time. You took my soul. Where do you go? It's about lie or die. Discussing your lies when you share a mind that rests on fire burn. You come and broke your role, selling lies to hide your granted shame. So I close my eyes, pretend that it just may be like this. Discussing your lies to us. And I feel this one more time. You took my soul. Where do you go? It's about lie or die. Discussing your lies when you share a mind that rests on fire burn. Me impressionou. Eu não Espero sei o que que tenha você gostado. falou. Gostei. Espero que tenha gostado, Bom né, demais. Agora, se você puder me dizer o que falou aí, é melhor. Cara, a letra dessa música é bem... Eu acho que essa foi uma das primeiras músicas que eu escrevi. Eu lembro na época que eu escrevi com uma amiga minha chamada Júlia Duarte. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Hoje ela mora na Alemanha. Ela me ajudou com a escrita dela, né?
É difícil, assim, dizer do que se trata, assim, né? É mais uma história de um amor não correspondido, talvez, algo nesse sentido. Mas vamos lá, me fala da discografia. Então, em 2015, né, eu já vinha tocando em algumas bandas antes, e eu sempre tive essa veia de compositor. Eu vinha escrevendo músicas que eu não conseguia ter o registro dessa música, a gravação dela, nessas bandas. Daí foi quando em 2015 eu parei assim para meio que seguir a coisa do solo, né, fazer por mim mesmo. E aí foi onde eu achei o Estúdio Mojo, né, que é o estúdio de um amigo meu chamado Fabrício. E a gente fez o primeiro álbum meu chamado Room to Farewell em 2015, lançado em 2016. E de imediato, assim, eu já lancei 3 discos, um atrás do outro, né, naquela época, até 2017. Eu lancei já 3 discos imediatamente. Quando é em fevereiro de 2017 eu viajo, né, para os Estados Unidos, eu fico fora aqui um tempo, largo um pouco da questão das Como composições. foi a sua vida de roqueiro nos Estados Unidos? Lá foi mais como um frequentador de show, de ir para ver as bandas que eu sempre sonhei em ver, assim, eu consegui praticamente ver tudo que eu queria ver, assim, os artistas, né, que eu queria conhecer, que eu queria ver pessoalmente. Aquilo me influenciou, foi uma coisa de fã. Aquilo me inspirou muito. Mas você teve a oportunidade de mostrar o que você sabia fazer lá? Não tive. Era uma vida... Eles não abriram espaço ou você não procurou? Eu estava focado em outras coisas lá, na parte profissional, né? A vida estava corrida para esse lado. Tipo profissional? Eu fui para trabalhar, né, como programador lá e era como se fosse uma vida de imigrante lá. Eu era um imigrante nos Estados Unidos. Você é programador? Sim. Trabalho com tecnologia até hoje, né, desde 2008. E aí, quando eu regresso para cá em fevereiro de 2020, com aquela sede de voltar com tudo, já tinha um monte de música acumulada aí desse período também, né? Foi o período aí, infelizmente, da pandemia, né, que a gente teve. E eu tava esse período em casa, ainda recém voltar de viagem, com aquela questão da adaptação. Então, para mim, a válvula de escape foi o violão, foi a música, né? Foi a composição. É tanto que depois desses 3 trabalhos que eu lancei antes de viajar, imediatamente eu já estou produzindo meu 7º álbum. Então eu já lancei 5 álbuns, né? Eu lancei um quarto e um quinto, um quarto durante a pandemia e um quinto em junho de 2022, desse ano. E estou na finalização de gravações, né? Processo de gravação do meu 6º álbum e paralelamente o 7º álbum junto. A música é um hobby? É um hobby, eu não tenho ela como profissão. Até que ponto ela pode se tornar sua profissão? Eu acho que eu não crio muita aquela expectativa, assim, até para não ter uma frustração, né, como pessoa. Para mim, o maior prazer, a satisfação pessoal minha é estar expondo minha Você ganha composição. Dinheiro como programador e gasto como músico. Como Perfeito, músico. perfeito, exatamente. Exatamente isso. E assim, para mim é uma paixão, eu não consigo ficar muito tempo sem. Eu sempre falo que eu vou parar, né, porque não é nem só a questão financeira. Tem a questão da ansiedade, tem a questão do tempo, né, porque quando eu lanço uma música, aquela música ela levou um processo longo para ser feita, né? Tipo, 1 ano até. Tem músicas que eu demorei 1 ano para compor ela, com a letra, correção da letra, melodia, arranjo, pensar na bateria, né? Pensar em tudo. Então, algumas são rápidas, mas outras levam tempo. Então, não é só a questão do dinheiro, assim, tem a questão do tempo, da ansiedade, né? Da mente, assim, também. Você sabe que em qualquer arte a plasticidade é fundamental. Sim. E você é um cara bonito, tá? Como é que as fãs veem isso? As mulheres assediam? Não, acho que não tem muito disso. Porque você me disse que era solteiro. Sim. Porque é solteiro ou não é solteiro? Sou solteiro. Sou solteiro. Sou solteiro, né? Porque, vamos lá, a File Life, ela até pouco tempo, ela não era uma banda, era um projeto pessoal meu, que eu tinha minhas composições e levava para o estúdio para gravar, não tinha pretensão de executá-las ao vivo. Minha ambição sempre foi uma questão pessoal mesmo, minha, de expor minha arte, de expor minha forma de pensar, minha forma de me expressar, né? Eu não sou uma pessoa de estar opinando em rede social, minha forma de me expressar é na música. Então, só que aí eu vi a necessidade, a vontade, aí conectei com alguns amigos meus para a gente formar a banda. E aí estava no período da pandemia, né? Como eu falei, não tinha como. Só que ali já no finalzinho da pandemia a gente começou a banda e de fato a gente começou a fazer shows em Aracaju
em janeiro desse ano, de 2022. O primeiro show da banda com 4 CDs lançados foi em 2022. É uma coisa até curiosa, né? A gente tinha 4 álbuns lançados na discografia e nunca tinha tocado, né? Outra música pra gente. Vamos lá. Vamos lá? Vou cantar uma chamada Waiting Dust, que é do nosso terceiro álbum. Diego Toucher. Exatamente. Vamos lá? I can wait for you, sit in my broken front. I could waste you toward the last love song, here and there and where. I'm looking for an endless story I can taste, feel in you. We feel waiting dust. We feel waiting dust. We feel waiting dust. Stands away. Bom, eu estou conversando com o Diego Toucher. For Your Life. For Your Life. For Your Life. O que quer dizer For Your Life? Por exemplo, a primeira música que eu toquei, ela se chama Arva. E Arva, não sei se existe essa palavra, né? Eu acho que é a mesma coisa For Your Life. É algo que vem na cabeça, assim, que é um nome que vai ser singular pra música ou pra banda, né? Então vamos traduzir For Your Life For Your agora? Life, arquivo vida, né? Traduzindo assim. Foi doideira no meio da feira. Será que foi isso? Pode ser. Talvez pelo fato de eu ser programador, né? O nome file é muito comum pra mim, né? No computador ali do arquivo, né? E aí quando eu visualizei que eu poderia trocar sílabas e formar outra palavra, né? Só invertendo as sílabas, né? For Your Life acho que é um acrônimo, um anagrama que chama isso, né? E aí eu gostei do nome e ficou. Gente, eu conversei com o Diego Toucher, roqueiro sergipano que faz a diferença. E no próximo bloco eu converso com Infinite Insólito, outra banda de rock top de linha. É o Rock na TV Câmara. Posso mandar um recado, Valadão? Claro. Vamos lá, eu queria mandar 2 recados. Primeiro, a gente agora vai lançar uma música nova, né, chamada Fry, que é a primeira faixa do nosso novo CD. E ela conta com a participação de um músico da Bósnia e Herzegovina chamado Haris Dekanovic. Ele é vocalista de uma banda chamada DKN, que ele já fez a parte da voz dele, e agora eu vou gravar a minha parte da voz e a gente vai fazer um dueto nessa música. Então essa música se chama Fry, eu vou estar lançando aí nas próximas 2 semanas, eu acho. E além disso, queria mandar um salve aí pro pessoal da Norse, né, que a gente é parte da Norse, da nova onda do Rock Serigi. Um abraço aí pro pessoal da Resendes, né, Alci, Daniel, Thiago, Sandes, Roberto, César, todo mundo. São aí, as um abraço. 40 bandas que eu falei. Queria mandar esse abraço para toda a cena do rock autoral sergipano, todo mundo aí que tá nessa correria. A música é toda não, porque não foi lançada, mas só um acordezinho para... Ela não é acústica, mas eu vou fazer um pedacinho dela acústica. Vamos lá. Um pedacinho só. Letting go plus burn this rose, this man's already paid his toll. A old fool to misgate if I rose, do you mind trying to tell the truth? Hello, my dear friend. Hello, my dear master. I'm running by your command. I've knocked on the devil's door, and suddenly I'm looking for the way out. Lies. Bem, gente, estamos de volta e continuamos com rock, né? Primeiro programa do ano com rock, banda Infinito Insólito. Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. E a ideia de Infinito Insólito, a gente queria justamente que despertasse isso nas pessoas, que curiosidade é essa, né? E eu sempre pensei assim, nome de banda, né, principalmente de rock, que o rock tem essa coisa da transgressão, não precisaria necessariamente ter uma lógica, né? E Infinito porque a gente sempre gostou de rock, a gente sabe que rock no Nordeste
é meio complicado. O pessoal muitas vezes diz, eu já ouvi muito tipo, pai, porque você não vai tocar axé ou você vai tocar sertanejo, você estava ganhando dinheiro. Mas as pessoas não entendem que não é só a questão do dinheiro, é a paixão, é o gostar de fazer a coisa. Então você meio que vê as possibilidades e não tem limites para isso. Então eu digo, é o meu sonho, é o nosso sonho, então é infinito, né, pra gente. E insólito porque justamente por ser uma coisa não muito comum, mas que a gente acredita e que a gente faz, né, que não é usual, então é meio como se fosse um sonho insólito, só nosso. Mas É que a gente uma banda acredita. fé. Dependendo do ângulo de visão, né, de cada um, pode ser sim, uma banda de fé. André Vinícius, você é um homem de fé? Você é um homem de fé? Sou. Há quanto tempo vocês estão na estrada? Com a Infinito Insólito a gente já está aproximadamente 4 anos, né? Tem pouco mais de 1 ano que a gente lançou nosso primeiro EP, com nossas músicas autorais, né? Tá em todos os streamings, mas a gente, junto com o Plínio e com o Nico, que é o baixista da gente, a gente já tem vários projetos e a gente já vem há quase uns 15 anos juntos, né? Então a gente já teve outras bandas e esse está sendo um projeto bem sólido. Geralmente os projetos musical, os parceiros se separam e vão para a carreira solo. Vocês se uniram e trocam o nome da banda. Quer dizer, é algo assim, é inusitado. Entendeu? Uhum. Quer dizer, não acaba a banda, mas os músicos são os mesmos. Vamos dizer que a gente deu um tempo, né? Que quando a gente voltou com o Plínio, que você citou aí, a gente começou com um projeto Desenferrujando, né? Que acabou cada um indo pro seu canto, a gente ficou um tempo sem tocar, né? Então a gente voltou só essa questão mesmo de fazer um som. E aí a gente foi fazendo os vídeos, a galera gostando, e de repente foi crescendo e a gente começou a tocar nos barzinhos, nas casas de show. Qual a banda composição cresceu. da banda hoje? A composição da banda hoje, André Vox, eu, André Vinícius, o Gustavo Mascarenhas na guitarra, o Nico Santa Cruz no baixo e o Murilo Patera na bateria. Qual o estilo de rock que você faz? O pop, rock, né, a gente... Um rock puxado para os anos 80, né? Aquele nacional pegado. Como foi que você começou a cantar rock? Então, em casa, né? E eu costumo dizer assim, que como os vizinhos nunca reclamaram, então eu achei que estava sendo legal. E aí eu devia ter por volta dos meus 15 anos, 15, 16. E eu lembro que eu ficava na sala, obviamente, acho que como todo mundo, né? A gente visualiza aquelas pessoas que a gente admira, né? Então, ficava imaginando no lugar do Herbert Viana, do Renato Russo e tal. Só que apesar de eu imaginar isso, eu não me via, assim, eu achava que eu não ia chegar, né, a subir num palco, ia cantar e tal, pela minha timidez. Né? Mas hoje caiu, estou aqui. Né? Chegou a pensar alguma vez em ser a Rita Lee? Então, quem sabe? Olha que se tiver uma peruca a gente até faz. Vocês fazem música de Rita Lee? A gente cantou uma que pelo menos ficou conhecida na voz dela, consagrada, né? Que é a Ovelha Negra. A gente fez uma época em barzinho, mas muito assim... Não estão preparados para levar ela. Eu gosto de fazer pegadinha, viu? Né? Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Vocês têm música autoral? Temos sim. Temos 6 músicas autorais, né? Inclusive a gente está lançando agora em janeiro, final de janeiro, o nosso novo single. Mas a gente já tem um EP gravado, né? Com 5 composições que a gente gravou durante a pandemia, que a gente foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Bacana. E a gente conseguiu gravar esse EP. E aí tá em todas as plataformas de streaming. Qual a mais executada? Chama-se Júlia. Quem é Júlia? Júlia é minha filha.
Você chegou e mexeu com o meu coração. Você chegou e me tirou dessa solidão. Foi para mim uma escolha fenomenal. Um dom da vida, um presente, o essencial. Menina linda do sorriso maroto, quando crescer vai me dar muito gosto. Menina linda do sorriso maroto, quando crescer vai me dar muito gosto. Júlia, você não sabe dos meus planos. Júlia, você é a mulher que eu mais amo. Júlia, você não sabe dos meus planos. Júlia, você é a mulher que eu mais amo. Então você veja bem, eu tenho certeza que muita gente estava esperando aqui no É Coisa Nossa um momento de rock. E esse momento chegou nessa nova onda do Rock Serigi, que já está rolando desde outubro, né? Na verdade, ela começou com uma playlist, né? A galera aí em casa quiser curtir, né, as bandas sergipanas, tem nas plataformas. Nova onda do Rock Serigi, você vai encontrar mais de 46 bandas, todas elas fazendo rock autoral de qualidade. Desde já um abraço aqui para Vitor, para o Lucas, para o Alci, né? Para mim também, a galera que enganou. O Alci é o Master Rock. Rezende. É o Master Rock, É o Master Rock, o nome secreto que ele tinha, que me passaram. Entendi. Era secreto. Era. É o codinome. A gente corta e faz o Master Rock. Mas você falou uma coisa interessante, né? Essa questão de que o povo a gente educa, porque vem de encontro ao que eu costumo dizer. Que eu ouvi uma vez de uma pessoa que não é que o sergipano ele não goste do artista da terra, é porque ele não conhece. Né? E essa questão do rock também, tem muita gente boa, essa playlist é uma prova disso, fazendo som legal do rock, todas as suas vertentes e variantes, e que muita gente não conhece. E aqui está uma boa oportunidade para a galera. E tem uma galera, entendeu? Eu dou esse exemplo porque eu estava conversando com uma cantora famosa essa semana, e ela achava que o João que fez o Réveillon, Sim. não era sergipano. Eu digo, é. Muita gente não caiu a ficha. Ele é bom, ele é mais conhecido Rio-São Paulo por força da internet. O cara tem uma pegada top, tá? Mas todo mundo não conhece. É, gravou recentemente uma grande música com o Nando Reis. Vocês já estão com alguma coisa na internet? Já, YouTube, tem um clipe lá, um lyric vídeo da música Lágrimas. Hoje não acendia a luz e nem abri as cortinas. Hoje não olhei fundo nos seus olhos, nem senti o gosto da sua boca. Hoje não senti o peso do seu corpo junto ao meu. Lá onde você sempre está, lá hoje não está. Lá, bem no fundo dos meus olhos, lá, onde busco me encontrar, lá, lágrimas vão rolar. Dos meus atos, o amargo gosto do descaso, o desprezo que eu te dei, o respeito que faltei, o amor que lhe neguei. Lá onde você sempre está,
dia te encontrar, poder sentar e conversar, beijar teus lábios, te abraçar, quem sabe poder recomeçar. Do resto o destino vai cuidar. Lá onde você sempre está, lá hoje não está. Lá bem no fundo dos meus olhos, lá onde busco me encontrar, lá lágrimas vão rolar. Bem, gente, final de programa. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima sexta-feira, se o bom Deus quiser. Agora, hoje não acendi a luz e nem abri as cortinas. Hoje não olhei fundo nos seus olhos e nem senti o gosto da tua boca. Hoje não senti o peso do teu corpo junto ao meu. Lá onde você sempre está, lá hoje não está. Lá bem no fundo dos meus olhos, lá onde busco me encontrar, lá lágrimas vão rolar. Hoje eu sinto o peso dos meus atos, o amargo gosto do descaso, o desprezo que eu te dei, o respeito que faltei, o amor que lhe neguei. Lá onde você sempre está, lá hoje não está. Lá bem no fundo dos meus olhos, lá onde busco me encontrar, lá lágrimas vão rolar.